Vamos lá, gente. Então vamos iniciar. Bem, doutora Patrícia é psicóloga especialista em saúde mental, mestre em psicologia na UFAM, Amazônia e Manaus. Atua como psicóloga clínica online para todo o Brasil e exterior. Não é isso, doutora? Então, muito bem-vinda aqui. Quero lhe agradecer pela sua presença aqui. Sei que você passou por um problema de saúde agora recente, mas graças a Deus você já está recuperada, já está aqui com a gente de novo. E nós estávamos na torcida aí orando para que você se recuperasse o mais rápido possível. Com a palavra. Bom, obrigada pelo convite. E falar de estresse, quem nunca ficou estressado? É isso, né? Mesmo, é isso falar mesmo. De estresse e ansiedade é falar de todo mundo, porque a gente acaba se identificando. Quem nunca ficou estressado? Exato. Né? E a minha primeira pergunta é: qual a definição de estresse, doutora? Então, estresse é uma reação do corpo frente a uma ameaça, a uma mudança. É quando o corpo precisa se adaptar a uma situação. Ele gera um estresse. Algo novo, um engarrafamento, que eu vou me atrasar, ele gera um estresse. Tá. Né? Uma mudança de emprego, mudança de endereço, uma crise no casamento, tudo que vai exigir de mim uma adaptação, gera um estresse. Então, o estresse, ele vai te dar energia para enfrentar essa mudança. A gente pode dizer que o estresse é físico? As reações no corpo. Ah, entendi. Entendeu? O estresse é uma reação no corpo. Você sente no corpo essa energia maior, só que ela não pode ser prolongada. Entendi. Porque senão ela vai te adoecer. Já que é no corpo, estresse é doença? Não é doença. Estresse não é doença. É uma reação, né, frente a uma mudança no ambiente. Mas ela pode desencadear a mudança. Se eu vivo frente a situações estressantes. Entendi. Porque às vezes... E aquela pessoa que vive estressada, será que ela não é doente? É até uma pergunta. Então, a pessoa que vive estressada, ela está pedindo para adoecer. Olha só. Tá porque o corpo ele não consegue se manter por um longo período nesse alto nível de estresse. Baixa a nossa imunidade, a gente adoece mesmo e vem, a partir desse alto nível de estresse, a ansiedade, a depressão, a síndrome do pânico, vem de um estresse alto e prolongado. Entendo. E como é que uma pessoa reconhece, identifica que ela é ou ela está estressada? Ela começa sentindo a tensão no corpo, as dores no corpo, a dor de cabeça constante, a falha na memória. Eu começo a esquecer. Entendi. Esquecer o que eu ia fazer, o que eu ia falar, o que eu comi ontem, o que eu fiz ontem. Aí a pessoa, gente, eu acho que eu estou estressada. E o corpo começa a doer. Então, a mão começa a suar, pés e mãos suam, ficam gelados, o coração fica acelerado. Então, realmente é uma manifestação física, Física, né? No corpo. Olha só, entendo. E o estresse tem a ver com o que a pessoa pensa? Controle dos pensamentos, domínio próprio. Tipo assim, eu sou estressada porque eu não tenho controle dos meus pensamentos. Acontece isso, doutora? Então, se o estresse está relacionado à mudança no ambiente, não está totalmente relacionado ao meu pensamento, mas tem a influência, porque eu preciso pensar como eu vou me adaptar, o que eu vou fazer para me ajustar a essa mudança. Entendo. Seja um conflito, seja mudança de emprego, seja uma dificuldade financeira, entendeu? Eu preciso pensar. Então, se os pensamentos forem negativos, ele vai influenciar no aumento do meu estresse. Entendi. Entendeu? Então, mas não tanto o pensamento. Tá, porque tudo inicia com pensamento, Tudo né? inicia com pensamento. A forma como eu interpreto a situação. Um exemplo, ao sábado eu penso que eu vou lavar o meu carro, vou levar meu carro para lavar. Então, tudo inicia com o meu pensamento. Tá? Então, se eu tenho controle do que eu penso e procuro pensar positivamente, isso é bom? Isso elimina o meu estresse ou diminui o meu estresse? Pronto. O pensar, se eu vejo
existe por exemplo, eu estou no trânsito, houve um acidente lá na frente, vai me atrasar no trabalho. Né? Eu posso pensar de tudo de ruim que pode acontecer porque eu vou chegar atrasado. Que eu vou perder a reunião, eu vou me prejudicar, eu vou perder dinheiro, porque tempo é dinheiro. Esses pensamentos vão me deixar mais estressados ainda, mais mal-humorado, irritado. Por algo que você não tem como resolver. Por algo que está fora do meu controle. Não depende de mim, depende do trânsito. Então eu posso colocar uma música e eu falar para mim mesmo, eu não vou me estressar. Entendi. Porque eu não posso fazer nada. Eu vou pôr uma música, eu vou ouvir um podcast, eu vou colocar algo que me relaxe enquanto tá. Entendo. Eu estou no trânsito. Então, porque... a forma como eu penso que eu vou enfrentar essa situação vai influenciar no meu grau de estresse. Entendi. Porque é aquela história, né? Eu não tenho como resolver aquele problema. Então, se eu não tenho como resolver, eu faço o que dá. Dá para chegar? Eu saí com 1 hora de antecedência. Ou seja, eu fiz a minha parte, saí bem antes, mas mesmo assim, houve um acidente na estrada, não teve como eu passar, e eu acabei atrasando, mas eu fiz o que dava para fazer. Infelizmente, eu vou ficar estressada por algo que eu não consigo resolver? É mais ou menos assim um pensamento? Sim, é isso. Então, as pessoas otimistas, elas têm mais facilidade para pensar numa solução para o problema e elas enfrentam com mais leveza o problema e a dificuldade. Entendi. Entendi. E existem tipos de estresse? O estresse, tem o estresse, esse nosso do dia a dia, que é o estresse, como é que eles chamam? É o estresse comum, o agudo. O estresse agudo é o estresse que a gente pode sentir hoje. Por exemplo, eu vindo para cá 1 hora de trânsito. Ok. É um estresse alto, até eu chegar aqui, passou. Cheguei, passou. Tá. Tem o estresse agudo, tem o estresse agudo episódico, ele é mais frequente. Tá. O que muda é a frequência. E tem o estresse crônico. Esse é o grave, né? Esse é o grave, porque esse você vive nele. Tá. Por que o crônico é o mais grave? Explica pra gente como é essa história do crônico. Então, o crônico, eu não passo pelo estresse, eu vivo no estresse. Então, é como se o meu copo tivesse cheio o tempo todo. E tudo transborda. Qualquer coisa que aconteça, ele transborda. E o meu corpo, ele não tem estrutura para aguentar esse estresse por um longo período de tempo. E aí eu começo com uma gastrite, com uma pressão alta, com gastrite, pressão alta, pode me dar um AVC, Problema um derrame, de pele, né? O problema de pele, sim. Herpes, baixa a tua imunidade, o estresse muito alto, ele baixa a tua imunidade. Eu tinha uma amiga que quando ela ficava estressada, apareciam roxos no corpo dela. Sim. É decorrente mesmo do estresse? É do estresse. Caramba. As placas roxas, né? Sim. As placas vermelhas, a caspa, que dá, é tipo uma doença de pele que dá na barba, dá na sobrancelha, dá no cabelo, quando a pessoa está muito estressada. Então, o corpo reage. É como se eu tivesse muito cheia de energia, como se eu tivesse carregada e eu precisasse pôr para fora isso. Esse é o crônico, né? O crônico é meio que a tolerância zero? É. Qualquer coisa a pessoa... E aí a pessoa fica agressiva, violenta. Nossa. Muito irritada, impaciente. 24 horas é pouco para essa pessoa que está no estresse crônico, porque ela é uma pessoa muito sobrecarregada. Tá. Entendeu? A gente já falou aqui que o estresse crônico ele pode trazer sintomas físicos. Você falou pressão arterial, alteração de pressão, pode provocar até um acidente vascular cerebral. Úlcera, gastrite, uma série de situações que a pessoa que tem o estresse crônico pode sentir. E questões mentais, nesse caso, psicológicas. Existe... sintomas? Então, no caso emocional, né, vem a dificuldade no relacionamento por causa da irritabilidade, da agressividade. Isso é emocional. É o estresse provocando.
A irritabilidade, a agressividade, a dificuldade na memória. Isso é o emocional. Isso são sintomas psicológicos do estresse? Do estresse. Eu começo a esquecer, eu não consigo prestar atenção. Os estudantes que estão se preparando para o vestibular, eles chegam nesse alto nível de estresse. Porque eles vivem... É uma sobrecarga muito grande de estudo. Entendi. E quando chega no dia da prova, dá um branco. Entendi. Dá diarreia, dá um branco na memória, apaga tudo que eles estudaram. Então, os professores de cursinho, o que eles orientam agora? Gente, véspera de prova, não toquem no caderno. O que tinha que estudar, já estudou. Entendi. Vá passear, vá lanchar, vá dar uma volta, relaxe, durma e vá fazer sua prova relaxado. E não virar madrugada estudando para fazer a prova no outro dia, que vai apagar tudo. Entendi. O que tinha que aprender, já aprendeu, né? Na véspera não vai conseguir ver nada. Então, a gente pode dizer que o estresse, ele envelhece a pessoa? Sim. Envelhece porque a gente pode associar o estresse com uma pessoa que tem um ritmo de vida muito acelerado. Se ele tem um ritmo de vida muito acelerado, ele não tem uma boa qualidade de vida, ele não tem uma boa qualidade de sono, ele não tem uma boa alimentação, ele não tem tempo de praticar atividade física. Então, a probabilidade é ele envelhecer mais rápido que as outras pessoas. Entendi. Por ele ser acelerado, sim, essas e questões os sintomas físicos e emocionais. Então, o corpo adoece. O estresse adoece o corpo. É porque eu entendo assim, a velhice vai chegando e o ser humano com a tendência vão aparecendo. Não, e vão aparecendo algumas doenças que a gente não tinha quando era jovem, tá? Sim. Lógico, com exceções que a gente sabe que tem jovens que têm problemas de saúde e tal e tudo mais. Mas a pessoa vai envelhecendo, vai aparecendo uma dor no joelho, vai aparecendo uma situação mais complicada nas mãos e tudo mais, e às vezes problemas de hipertensão, algo que vai surgindo com a idade, com o envelhecimento. Já que o estressado, ele vive, o crônico que eu estou falando, ele vive no nível de estresse altíssimo de tolerância a zero. Então, realmente, essas doenças vão surgir antes do tempo. Antes do tempo. Não é isso? E às vezes eles param quando tem um infarto. Caramba! Quando você vai acompanhar, às vezes infartaram e aí você vai entrevistar o paciente no hospital. O que aconteceu? O que estava acontecendo? Né? E aí eles falam, tanto tempo, tantos anos sem tirar férias, trabalhando muito. E aí teve um aborrecimento em casa, uma discussão e infartou. Mas ele percebe o ritmo de vida muito acelerado. Então, ele acabou adoecendo, o corpo adoeceu, né? Então, se eu não paro, porque eu estou analisando a minha vida e eu percebo que eu preciso desacelerar, meu corpo está doendo, eu me sinto muito cansado, eu sinto sono o tempo todo, eu sinto muita dor de cabeça, eu vivo suado, eu vivo me esquecendo das coisas, então eu tenho que me perceber. E o problema é que as pessoas não se percebem. Entendo. E assim, doutora, a convivência com alguém que tem estresse crônico, como é que a pessoa tem que se portar diante de uma pessoa que vive estressada? O que fazer nesse momento? No caso, por exemplo, vamos falar de um casamento. O marido é tranquilo, mas a esposa é tolerância zero, estressadíssima. Como é que eu posso ajudá-la? Então, eu posso ajudá-la incentivando a desacelerar, convidando para fazer caminhada, corrida, ciclismo, ir para uma praia, descansar um final de semana. Porque aí ele pode perceber, ela está sobrecarregada. Porque esse estresse é fruto de sobrecarga. Entendi. Entendeu? Ou se são situações da vida, conflitos da vida, que estão gerando esse estresse, a gente precisa conversar sobre isso. O que está acontecendo? Como é que eu posso te ajudar? Entendi. Né? Porque ela não tem que se adaptar àquela situação, é uma situação nova, por isso é um estresse. Então, como eu lido com isso? Eu não sei como lidar com isso. E por isso eu me sinto perdida, estressada, mal-humorada, aborrecida. Então, vamos conversar. Tá, tem que convencer a pessoa, né? Sim. Vou te dar um exemplo de alguém, um membro da minha família, minha irmã. Ela trabalha o dia inteiro. E quando ela chega em casa, ela é super acelerada. Ela chega em casa, ela não para. Aí a empregada já limpou toda a casa, mas ela vai limpar novamente, porque não limpou bem. Ela vai pegar, ela acumula as roupas para poder dobrar as roupas, porque só ela sabe dobrar do jeito que tem que dobrar a roupa de todo mundo, guardar, colocar as coisas.
Ou seja, ela não para nunca. É o final de semana, enquanto ela está em casa, ela não desacelera, ela está o tempo todo ali. Uma pessoa assim, o nível de estresse pode ser crônico? Pode ser o crônico? Pode ser o crônico e já pode ser uma pessoa ansiosa. Porque o ansioso, ele está relacionado à situação do dia a dia, na ansiedade generalizada. Entendi. Entendeu? Então eu não preciso todo esse controle. Se já limparam, eu não preciso limpar de novo, mas é uma autoexigência, né? Uma autoexigência, uma autocobrança. Isso tem muita relação com a ansiedade. Então, o alto nível de estresse, ele vai desencadear um transtorno de ansiedade, uma síndrome do pânico ou uma depressão. Porque realmente ela fica numa situação de estresse dentro de casa, entendeu? Ela fica estressada ali dentro, porque ela quer arrumar tudo, ela quer cuidar da casa, ela quer fazer tudo. Ela chama toda a responsabilidade para ela naquela situação, e aí o nível de estresse dela fica alto realmente e pode, como você falou, desencadear, ser uma pessoa ansiosa. Transtorno de ansiedade, isso. Entendi. E o que fazer para reduzir o estresse? Você falou ainda agora sobre esporte, né? Questão de ciclismo, caminhada, isso tudo. Corrida, academia. O principal é esse, a principal forma de você conseguir reduzir o estresse é através da atividade física? Eu creio que o principal é desacelerar. E praticar atividade física faz parte, porque é algo que vai tratar o teu corpo e ele vai te proporcionar a sensação de bem-estar. Ele vai te relaxar. Você precisa gastar essa energia do estresse, porque o estresse ele libera uma quantidade muito grande de, como é o nome da cortisol. Eu sempre quero falar adrenalina, porque é adrenalina e cortisol. Entendi. Então, o teu corpo está todo ligado. Ele está no 220 há muito tempo. Então, eu preciso pôr para fora essa energia. Endorfina, né? E o cortisol. E eu preciso gastar isso aí. Então, uma atividade física é prazerosa e faz bem para o corpo. Isso é comprovado cientificamente. A endorfina é o que libera quando você está praticando atividade física? A sensação de prazer. Né? A sensação de prazer, ela dá né? a sensação de prazer. Então, quando você pratica atividade física, você tem essa sensação de relaxar, de ter descarregado energia, atenção. Entende? Então, se eu estou com raiva, se eu estou aborrecida, se eu estou estressada, eu vou malhar. Põe mais peso lá nos aparelhos, eu vou malhar. Ou eu vou correr. Entendeu? Aqui Campinas tem lugares lindos, né? Arborizados. O pessoal faz caminhada, faz corrida, vai fazer trilha no final de semana. Um lugar que você possa... tu tem que ter aquele momento que você possa se desligar. Entendi. Um animal doméstico, você tem um cachorrinho em casa, alguma coisa assim, é uma forma também de terapia? O pessoal fala até que tem um aquário também, fica olhando os peixinhos ali. Sim, os animais de estimação, sim, eles desestressam, né? Porque Olha a gente vai tirar o foco do problema e vai focar neles. E eles requerem atenção e eles dão carinho pra gente. Eles dão atenção, a gente se distrai com eles. Né? O animal de estimação é como se fosse um membro da família. É verdade. Hoje, então, é recomendado até, né, até para as crianças também, um animal de estimação, o convívio com o animal, porque, como você falou, ele te retribui com o quê? Com amor. Com amor. Essa é a verdade. Gente, eu estou falando aqui com a doutora Patrícia Moraes. Estamos aqui conversando sobre ansiedade e estresse. Hoje, dando continuidade à nossa série de entrevistas aqui com a doutora. E estamos aqui para levar para vocês informações úteis, que às vezes a gente precisa para a gente mesmo e também para passar para um familiar. E o pessoal do YouTube também, que bom que a gente está podendo passar para vocês toda essa gama de informações para que a gente possa reconhecer, saber se nós somos pessoas estressadas ou não. E a doutora Patrícia está aqui para tirar todas as dúvidas. E vamos lá, vamos dar continuidade. Então, reduzir o estresse, animal de estimação, uma atividade física, uma viagem, tirar as férias acumuladas, um final de semana. Sempre tirar férias. Tá, entendi. E não se sentir culpado quando não estiver fazendo nada. Porque tem gente que se sente culpado por estar deitada, por estar assistindo filme. Parece que não é permitido, parece que é um pecado. Né? E eu sempre... falo para os meus pacientes,
Eu digo, gente, vocês precisam de um dia para olhar para o teto. Olhem para o teto, não façam nada. Tira aquele dia para deixar o quarto no escurinho, vão assistir uma série, vão ouvir música, vão ler um livro que vocês gostam. Se desliguem, a gente precisa desacelerar, senão o corpo vai parar. Entendi. E quando é que eu sinto que eu preciso desse dia para olhar o teto? Então, quando eu me sinto muito irritada, tensa, mal-humorada, as pessoas falam, Patrícia, nem eu me aguento. Já ouvi falar. Então, a gente precisa se olhar. Como é que tá? Meu coração vive acelerado, meus pés vivem gelados, minha mão, parece assim que eu tô ligadona. Entendi. Então, eu preciso me olhar, me perceber e falar para mim mesma. Eu preciso desacelerar. Por exemplo, o que acontece comigo? Eu fico com dor na consciência se eu não acordar muito cedo. Eu tenho que acordar cedo todo dia. Até no final de semana eu acordo cedo. Mas é uma coisa minha, é algo assim que me incomoda se eu não acordar cedo. Parece assim que eu me sinto meio que não estou fazendo nada na minha vida. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer isso. Isso também chega a ser alguma forma de estresse ou não? Não, tu já estás acostumado, o teu corpo está acostumado com aquela rotina, né? E a gente precisa de rotina. Então, não necessariamente o descansar é o dormir, porque a gente não consegue, porque está acostumado a acordar cedo. Mas eu preciso de fazer algo que me relaxe. Então, eu posso ler um livro, eu posso ouvir música, arrumar meu guarda-roupa pode ser algo que me desestresse, porque eu não penso. Eu não penso algo externo que está me acontecendo. Que possa estar causando eu vou um arrumar, problema. eu vou organizar, entendeu? Eu posso fazer caminhada, eu posso descer para caminhar com o cachorro, olhar as árvores, as pessoas. Eu só preciso sair do local e do ambiente que eu estou sofrendo pressão. Entendi. Entendeu? A espiritualidade, ela ajuda a conter ou até curar o estresse ou não? Então, quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de crer não no que vemos, né? Então, em algo maior. Sim. E se a gente fala que o estresse é fruto de uma situação de mudanças no ambiente que geram pressão, cobrança, né? Um problema que tem que ser resolvido e eu não sei como fazer. A fé vem para que eu possa olhar para isso com mais leveza e esperança. Tá. O confiar em Deus, então isso pode me acalmar, Sim. Diminuir o meu nível de estresse. Sim. Confiar, entregar, porque quando eu confio, eu entrego. Né? A oração é um mecanismo. Porque eu vou falar do que eu estou sentindo. Eu preciso falar para alguém. No caso, fala para Deus. Eu falo para Deus. Isso. Entendi. Aí então, a oração é um mecanismo que vai contribuir para que eu não fique estressada, ansiosa, porque eu estou falando disso com alguém. Eu estou falando disso com uma pessoa. Porque Deus é pessoa. Sim. E aí vai depender da fé. Lance aos cuidados, né? A palavra diz. Lance aos cuidados. Então, quando você... Agora, tem gente que diz que entrega e não entrega, né? Entrega e fica segurando ali, né? Fica segurando, não consegue entregar e aí... Entregar é entregar e descansar. Se entregue no descansa, vai continuar ansioso, estressado, preocupado e querendo fazer. E isso vai de acordo com a fé de cada um. Com a fé de cada um. Cada um vai achar um meio... a partir daquilo que acredita, mas é algo que me traz paz. Tá, então isso melhora o meu grau de ajuda de estresse. Sim. Tá, entendi. Qual a importância do sono para o estressado? Então, se eu digo que o estressado vive uma vida louca, né? Aquela vida do 220, aquela vida de sobrecarga de trabalho, de atividade... e às vezes é até a própria pessoa que se sobrecarrega, né? Que ela não divide o que tem para fazer. Quando eu estou muito estressada, ele vai logo prejudicar meu sono, que é a insônia. Entendi. Então, se eu passo o dia na correria, mas o meu horário de sono ali, ele é garantido, a gente chama higiene do sono. Na higiene do sono, a gente tem que respeitar a rotina do sono.
eu tomo meu banho, eu visto meu pijama, é como se eu estivesse preparando o meu corpo para aquele... Diminui a intensidade da luz. Diminui a intensidade da luz e eu desligo pelo menos 1 hora antes de dormir as telas, né? Então eu posso ler um livro, eu posso ouvir uma música, eu posso assistir uma TV, mas eu mudo aquela luzinha da TV, que tem isso, né? Sim, tem. E um volume mais baixo, que é para o meu corpo ir desligando. Então, se o estressado ele está no 220, ele precisa se desligar. Então, o sono é fundamental, entendeu? Para ele relaxar, renovar a bateria dele, ele precisa dormir. Entendo. E um dos sintomas é a insônia. Quando ele está estressado, muito estressado, ele não consegue desligar. Ou seja, o estresse crônico altera o sono, a qualidade do sono, o tempo do sono. É aquele sono, eu deito, é aquele sono leve, eu acordo, qualquer barulho eu acordo, aí eu levanto, eu vou no banheiro, eu bebo água, aí eu deito de novo, aí eu acordo. Não é aquele sono, eu deito, durmo e vou até de manhã. Porque esse é o sono que restaura. Esse é o sono reparador. É. Entendi. Mas quem dorme e acorda, não. Tá. Eu conheço pessoas que são extremamente estressadas e que quando chega no nível de estresse tal, ela parte para o remédio, parte para a medicação, parte para o famoso Rivotril. E aí toma o Rivotril, aí num grau numa dosagem alta, dorme 2 dias. Que dorme mesmo, porque eu sei que dorme. Acorda, mal come, dorme de novo. Isso é totalmente prejudicial e não resolve. Concorda comigo? Comente sobre isso. O Rivotril, ele não trata, né? Tanto que o Rivotril eu posso tomar todo dia, aquelas gotinhas, como eu posso tomar só quando eu estiver me sentindo muito agitada, muito angustiada. Eu tomo aquelas 3 gotinhas, que é uma dosagem baixa, 5, né, que o médico passa. É como se eu estivesse tomando um relaxante muscular. Eu tomo, é como se fosse de imediato eu desligasse. Só que ele gera uma dependência muito grande. E aí eu não posso me aborrecer que eu quero tomar as gotinhas do Rivotril. Eu não posso brigar, nada, não posso nada. Eu tenho que ficar serena 24 horas e não existe isso. Então o problema do Rivotril é a dependência emocional. Eu crio uma dependência, eu só vou me acalmar se eu tomar esse Rivotril. Inclusive tem pessoas que dizem assim, tô com um problema muito sério, não tô conseguindo resolver, então ainda avisa, vou tomar o Rivotril e vou ficar aí, vou apagar porque eu tô precisando. Gente, não resolve. É melhor fazer terapia, é melhor sair com um amigo, conversar, trocar uma ideia, desabafar, falar o que está sentindo, pensando e procurar estratégias, porque problemas nós vamos ter sempre. Sim. Não é só hoje. Sempre vamos ter problemas. E problemas, eles surgem para serem resolvidos. Entendi. Então, eu preciso pensar em estratégia. Como eu posso resolver isso? Eu vou pensar em uma estratégia, vou tentar. Eu não conseguir, eu vou pensar no plano B, no plano C. Certo. Mas eu preciso resolver. Se eu tomo remédio, o remédio é nesse caso aí, que ela não está num transtorno de ansiedade, ela não tem uma depressão, mas ela não quer tá sentindo isso que ela está sentindo. Uma fuga, isso, né? Uma fuga, é um mecanismo de defesa. E o mecanismo de defesa, ele encobre, ele não trata resolve, e não resolve. Não resolve nem o problema, nem a questão física e dela. aí a gente precisa procurar meios de relaxar por nós mesmos. É lendo um livro, é ouvindo uma música, é fazendo meditação guiada pela internet? Pode, tem no YouTube, é de graça a meditação guiada. Eu fecho meus olhos, coloco o fone de ouvido, a pessoa vai falando, eu vou imaginando, relaxando, me desligando e antes de terminar a meditação eu dormi. Muitas pessoas fazem isso. Olha só. Aromaterapia. Funciona. Eu nunca usei, mas vários clientes usam e várias pessoas ao meu redor usam. Colocam no vaporizador, isso, né? E eles falam que tem ajudado em muito para relaxar, para dormir, substituindo o remédio. Tá. Então, eu ainda não usei e não li nada de científico comprovado. Entendi. O que tem comprovado é meditação, yoga, que são atividades que vão te desligar, né? Vão ajudar você a relaxar. Entendi. Estresse entre adolescentes. Comente.
Tem muito adolescente estressado, né? E antes, eu não estou vendo isso muito agora. Antigamente, o estresse deles era uma agenda super lotada, né? Uhum. Eles faziam várias atividades externas, então eles não tinham tempo livre. Mas depois da pandemia, eu não vejo mais falarem de uma agenda lotada. Entendi. Eu vejo falarem de falta de amigos, de solidão. Entende? São outros fatores que estão gerando estresse. Não é mais a agenda superlotada. É muito mais a solidão e a vida voltada para a máquina. O ócio, Sim. talvez, né? Não é o ócio, porque eles não ficam parados. O ócio eu não tenho nada para fazer, porque não ter o que fazer também estressa. Tá? Mas eles estão muito nas redes sociais, Tá. muito nos jogos, Uhum. e estão com a mente muito acelerada, muito estressados, muito irritados por causa dos jogos, por causa das mídias, e eles não têm vida social, não têm amigos reais, não tem um passeio, um shopping, uma viagem, entendeu? Vamos pro aniversário, vamos juntar todo mundo. Não, é tudo virtual. Entendi. Então, eles se estressam muito. Tem muito adolescente com ansiedade, muito adolescente com depressão, muito adolescente tomando medicamento, tarja preta. Controlar a respiração, melhora o estresse? Então, Respirar a fundo. respiração, quando a gente ensina a técnica da respiração para os clientes que estão ansiosos, né? Ou tendo ataque de pânico, muito ansioso, que seja muito estressado, porque o estresse e a ansiedade, eles são Caminham irmãos juntos ali? estão ali enrolados. Então, a respiração é uma forma de eu me desligar daqui. Entendi. Então, além de oxigenar o meu cérebro, ele me distrai. Então, eu fecho os olhos, respiro fundo, seguro a respiração, conto até 5 e vou soltando, contando até 6. Isso eu vou fazer várias vezes, até eu sentir que meu coração desacelerou, até eu sentir que eu me acalmei. Tem efeito, então? Tem. Olha só que legal. E aí vamos entrar na ansiedade agora, né? Vamos entrar agora, já que eles seguem juntos ali, como você falou. Irmãos. São irmãos. O que é ansiedade? Então, o estresse, nós falamos que é uma resposta do corpo. Tá. Né? A ansiedade é uma resposta da mente, frente ao medo. Medo do futuro? Medo do futuro, medo da vida, medo do desconhecido, medo do novo. Né? E a ansiedade é uma resposta natural do nosso corpo. A gente sente medo, isso é natural. O desconhecido dá medo? O desconhecido dá medo, porque tu não sabe se vai dar certo, se não vai, se vai ser bom, se não vai. Entendi. Entendeu? Então, a ansiedade, ela está relacionada ao medo. É uma reação emocional frente ao medo. E geralmente é um medo, nós chamamos de uma realidade virtual, né? É de algo que ainda não aconteceu. E muitas vezes nem vai acontecer. E nem vai acontecer. Existe uma pesquisa que diz que 86% das coisas que você pensa que vai acontecer não acontecem. Não né? acontece. Então, ela é uma resposta adaptativa. Eu sinto medo e o meu corpo reage. Tá. É normal? É saudável? É. Tá. Entendi. Então, nem toda ansiedade é um transtorno de ansiedade. Entendi. Todo ansioso é estressado? Todo ansioso é estressado. Porque ele é sobrecarregado. Tá. Ele não para. Ele quer fazer tudo e tudo ao mesmo tempo. 24 horas é pouco. Então, ele é uma pessoa que vive sob pressão. E mesmo quando não tem pressão, ele procura. Porque o ansioso, ele procura. Ele se preocupa com ele, com o outro, com a vida do vizinho, com a vida do sobrinho, do afilhado, da irmã. Ele quer resolver a vida de todo mundo. Se você prestar atenção no ansioso, ele se preocupa com tudo. Olha só. E quais são os tipos de ansiedade? Tem a TAG, que é a mais comum, é o transtorno de ansiedade generalizada, que é a ansiedade clássica, é a TAG, que é mais voltada à preocupação das coisas do dia a dia. É essa pessoa que
faz a tempestade no copo d'água. Tá, Tá? entendi. Tem a TAG, tem a síndrome do pânico, faz parte dos transtornos de ansiedade, que é um pico da ansiedade. Tá, E ela pode ser desencadeada eu dormindo, não aconteceu nada, não me aborreci com ninguém, nada. Mas o meu corpo está tão acelerado que ele tem picos. E quando ele tem picos, Trava. eu tenho o pânico. Aí eu posso perder a sensação do braço, da perna, sentir o formigamento, pressão na cabeça. Aí eu penso que eu vou ter um infarto, um AVC, que eu vou morrer. Então, o pânico é esse medo de estar enlouquecendo, porque aí a pessoa tem crises de choro nessa hora e ninguém controla ela. caramba. Mas assim como vem, de forma repentina, ela vai. Entendi. Eu não preciso ir para emergência, para o hospital, chamar médico. Não preciso de nada disso. Posso trabalhar respiração, entendeu? Posso trabalhar respiração e esperar que vai passar. Entendi. Ansiedade em crianças e adolescentes. Comente sobre isso. A gente comentou sobre o estresse, agora a ansiedade. Sim, a ansiedade, ela é doença, né? Ela é doença? Ela é doença. O estresse não é, mas pode desencadear doenças. A ansiedade já é uma doença. E geralmente ela vem do estresse crônico. A pessoa é estressada a um nível tão alto que gerou uma doença que é a ansiedade. É. Opa. Tá? Entendi. Então, no adolescente, na criança, essa ansiedade, ela pode ser fruto dessa disposição genética. Tá. O pai tem ansiedade, a mãe tem ansiedade. Então, desde criança, tu já percebe um comportamento diferente. Ele vai fazer prova, fica muito nervoso, tem diarreia, vômito para ir fazer prova. Entendi. Chora quando recebe nota de prova. O período, a semana de prova é um nervosismo, uma ansiedade que não passa nunca. Não consegue dormir, tem choro, entendeu? Já percebe que é uma criança ansiosa. Entendi. E o Que adolescente é a mesma coisa. Tá. E que essa ansiedade é totalmente associada ao medo, né? Sim. Ao medo de tirar nota baixa. E às vezes nem é algo fruto, porque os pais cobram muito, porque os pais cobram nota boa, os pais ficam pressionando. Não é. É dele. Entendi. Uma pergunta aqui do ouvinte Rafael de Oliveira. Está perguntando, a ansiedade atrapalha o sono? Sim, porque aí a minha cabeça não desliga. No estresse, o meu corpo não para, né? Ele não desliga, lembra? Sim. Na ansiedade, a minha mente não desliga. Eu não consigo parar de pensar. Eu fecho o olho, mas a cabeça parece que está ligada. É uma televisão ligada 24 horas. E os pensamentos são muito acelerados. Eu não consigo parar. Então, eu resolvo toda a minha vida, até o meu futuro, na madrugada. Eu não durmo. Ou seja, não que resolva, né? Mas fica com a cabeça, com a mente trabalhando ali. Sim. Não vai resolver, porque no outro dia o problema vai estar lá ainda para se enfrentar. Sim. Mas a pessoa não consegue desligar, fica o tempo todo Não. pensando naquilo. Eu perguntei para uma pessoa que era ansiosa. Diz uma coisa, você fica sem dormir a noite inteira pensando naquele problema. Quando no outro dia o problema está resolvido? Não. E o que adiantou a tua ansiedade? Mas eles não conseguem dormir. Mas é doença, né? É doença. Aí ele tem que tomar remédio. Agora, o que eu oriento os pacientes? Escrevam. O que está cheio a tua cabeça? Quais são teus medos? O que está te preocupando? Escreve sobre isso. Escreve que literalmente eu tiro da minha cabeça e ponho no papel. Olha só, uma dica, né? Então, escrever é terapêutico. A escrita é terapêutica. Isso é comprovado cientificamente. Entendi. Então a ansiedade também é decorrente de um pensamento acelerado. Sim. Conflitos da vida. Tá. Né? O pensamento acelerado é por causa do ritmo. Tá. Né? O ritmo da vida, os problemas, e a pessoa não consegue parar de pensar nisso. Aí a gente vê, por exemplo, um adolescente, voltando à questão, os problemas da vida para adolescente, o quê? Ainda é sustentado pelo pai, ainda tem o quarto dele, não paga a conta, não paga água, não paga energia, não paga condomínio, não paga nada. Mesmo assim, ele é ansioso e estressado. Entendeu? É incrível. Então, a gente fica pensando como é que pode acelerar a cabeça de um adolescente que não tem nem preocupação com família, com sustento, com nada? Então, mas nem sempre
sustentar a família, eles não têm família para sustentar e nem filhos. Pois é. Mas eles têm outras preocupações, outros conflitos próprios da idade deles. Entendi. Entendeu? Então, eles precisam de pessoas, de espaço para falar o que está acontecendo, o que está sentindo. Então, terapia é bom para todos. Para criança, para adolescente, para adulto, para idoso. Tá. E adolescente é essa fase que ele está se conhecendo, se reconhecendo. Questão hormonal também interfere? Questão hormonal, sim. Então, é normal na adolescência a depressão. A ansiedade não é muito característico, mas a depressão porque é o momento que eles entram no mundinho deles para se conhecerem. É o normal. Mas se a gente percebe que o adolescente está muito agitado, muito irritado, briga com todo mundo, vive de mau humor, tem que procurar ajuda. Qual situação existe? Vou reformular. Existe uma situação que desperte a ansiedade? Uma situação que desperte a ansiedade? Algo que desperte a ansiedade na pessoa? Tem alguma coisa assim, por exemplo, você falou das provas. Pode despertar uma ansiedade ali, entendeu? Então, não sei se estou conseguindo me explicar, mas que tipo de situação? É sempre uma situação ligada ao medo? Não. A ansiedade, né? É, a ansiedade. Não. A ansiedade tem a ver com a história de vida dele. Se foi uma infância difícil. Top, era isso que eu queria. Bullying, violência psicológica, violência sexual. Isso tudo vai influenciar. A infância, a adolescência dele vai influenciar. Então, a história de vida ali, ela conta em muito. Né? Tem um rapaz, o pai dele era alcoólatra, e ele cresceu. Quando chegava à noite, se o pai demorava para chegar do trabalho, a mãe escondia ele. Entendi. Porque se o pai chegasse bêbado, ele podia bater na criança, ele podia quebrar tudo. Então, eles não sabiam como esse pai ia chegar. Então, essa criança cresceu em estado de alerta. Nossa, por causa do medo do pai. Então, a história de vida conta o ambiente. Hoje, para os adolescentes, o ambiente virtual, ele provoca ansiedade, porque no ambiente virtual eles estão se comparando o tempo todo. E ninguém posta as pessoas feias comendo, nós chamamos, não sei se é no Pará, se aqui eles chamam de gororoba. A gororoba é o que sobrou do almoço, pega a geladeira, corta a carne, frita o ovo, faz uma farofa, mistura tudo. Aquilo quentinho que é delicioso. Ninguém posta foto de gororoba. Não. Postam foto num restaurante chique, uma comida bonita. Nem e aí, com o frango assado aqui nem também, o frango. Aí você olha aquelas fotos, poxa, eu quero isso para mim. Por que ele pode ou não posso? A comparação. A comparação, a competição. Isso também mexe com o emocional das pessoas. Entendi. Uma pergunta aqui de uma ouvinte da Vila Rami. Uma pessoa ansiosa também é curiosa? Que pergunta. Eu não associo ansiedade com curiosidade. Eu associo ansiedade com uma pessoa muito... Como é que se diz? É como se ela pensasse muito. Mas não está relacionada à curiosidade. Porque a pessoa ansiosa, ela vive no futuro. Tá. Então, entendi. é uma pessoa muito... A pessoa ansiosa é uma pessoa muito preocupada... Com o futuro. Que não vive o presente. Ela vive no futuro. E não é um futuro bom. Não é, Patrícia, então eu não posso sonhar com o futuro? Pode. Sonhar, planejar né? De forma positiva. Mas se você já imagina esse futuro catastrófico, né? Um futuro... de derrota, que não vai dar certo, que não faz sentido, claro que você vai sofrer antecipadamente. Porque eu tenho a impressão que ela quis dizer assim, tipo, a curiosidade, ela quer saber naquele momento que é. Tenho algo para te falar. Ela é curiosa. Eu tenho algo para te dizer, mas não posso te dizer agora. A pessoa fica enlouquecida. Não consegue esperar. Quer saber... o que é de qualquer maneira. Então, mas essa curiosidade não é um transtorno de ansiedade. Tá. É uma pessoa ansiosa normal. Tá. É uma ansiedade normal. Entendi. Entendeu? Mas não um transtorno, porque um transtorno é doença. Ansiedade não é doença. O transtorno de ansiedade é doença. Entendi. Afinal das contas, a ansiedade tem cura? Não. Caramba.
Nem a depressão, nós vimos aqui, né? Uhum. Não tem cura. O que acontece? Se eu tenho esse transtorno de ansiedade na adolescência e eu tomo medicamento, faço tratamento, ela vai... os sintomas vão sumir. Tá. E ela pode se manter assim para sempre. Só que essa pessoa, ela tem uma fragilidade. Então, ela vai ter que procurar levar uma vida mais saudável, equilibrada. Medicada. Evitar. Às vezes, nem sempre. Ela vai fazer o período de medicação, Tá. vai sumir os sintomas, ela vai se manter na estabilidade e aí o médico tira. Mas pode ser que ela volte ou não. Mas geralmente ela volta, nem que seja na idade adulta. Entendeu? Entendi. E aí, geralmente, quando você vai atender um cliente adulto, aí você pergunta, você já teve ansiedade antes, crise de ansiedade antes, você já fez tratamento? Ah, eu tive quando eu era adolescente. Quando aconteceu isso. Então, teve um fato, sim. Entendi. Não é a primeira vez. Isso já aconteceu antes. Então, ela pode, eu posso ficar com os sintomas suspensos. Mas pode. Mas eu tenho essa fragilidade e lidar com os conflitos, com as tribulações da vida. Igual a pessoa que tem depressão. Quem está mais suscetível ao suicídio? O estressado ou o ansioso? Lembra que os dois são irmãos, quase gêmeos, né? O estresse com a ansiedade. Essa combinação aí. Porque nós vimos, pode ser que o estressado, ele está mais agressivo, impulsivo, irritadiço. E nós vimos, na última entrevista, que nós falamos sobre o suicídio, que nem sempre a pessoa que tem um comportamento suicida, ela está em depressão. Também pode ser fruto de um comportamento impulsivo. Uma situação, um conflito que ela passou, uma discussão e para... Deu gatilho e de raiva, só para fazer mal para o outro. Ele nunca vai esquecer, entendeu? Entendi. Ele vai, pega o carro, isso eu conheço pessoas que... Uma mulher que fez isso, ela descobriu que o marido estava tendo um caso e ele estava indo para a festa à noite. Ela bebeu muito, ela estava já deprimida, mas ela já estava deprimida por causa da desconfiança, das traições. E ela seguiu ele, bêbada, e ela viu ele com uma mulher. Então, ela ficou nesse restaurante só observando, que eu acho que era um bar, alguma coisa assim, e ela saiu bêbada, que o garçom não... Quando viu ela abrindo a porta do carro, ela não conseguia colocar a chave. Ela estava bêbada, ela estava deprimida. E o garçom não queria que ela dirigisse, né? Porque viu que ela não tinha condições. Mas ela entrou no carro e foi. E ela entrou na frente da carreta. A carreta vinha, só tinha ela e a carreta de madrugada. Então, foi um comportamento suicida, né? Ali foram vários fatores, porque tinha álcool, tinha decepção, tinha tudo ali, né? Estava tudo associado. Tudo associado, mas também um comportamento impulsivo. Então, uma pessoa no estresse crônico, naquele último nível de estresse, ela não aguenta mais nada. Entendi. Ela não quer papo, ela não quer discussão, ela não aguenta ninguém vir falar nada para ela. Entendi. Então, ela pode pegar o carro em alta velocidade, dar-lhe no poste, no carro que está vindo na pista? Pode. Caramba. Uma pergunta de um ouvinte aqui para a gente encerrar. Existe ansiedade positiva? Ansiedade positiva? É tipo assim, um pensamento positivo pode ser considerada uma ansiedade boa, tipo assim... Então, nem toda ansiedade... Vamos falar, ansiedade e o estresse, tá? Nem toda ansiedade, nem todo estresse é negativo. Porque tanto a ansiedade quanto o estresse, eles nos dão mais energia para enfrentar a situação. Então, eu fico mais motivado, mais criativo e com mais energia. Então, tem pessoas, e isso depende do temperamento da pessoa, da personalidade da pessoa, que ela é movida por desafios. Entendi. Então, quando você me dá um desafio, quando você me pressiona, aí que eu gosto, e isso me dá energia para fazer mais. Então tem a ver um pouco a pergunta que ela fez. Tem. Né? É o estresse positivo
que ele traz a energia, e a ansiedade também, que nós vimos que a ansiedade é uma reação natural do corpo. Então, ela nos prepara, ela nos dá energia. Que legal. Pode ser. Gente, a gente está encerrando aqui a nossa série de entrevistas aqui com a doutora Patrícia Moraes. Doutora, foi um prazer poder, digamos assim, escutar todo o conhecimento que você tem a respeito de depressão, suicídio, estresse, ansiedade. Com certeza esclareceu a dúvida de muita gente. Muita gente estava pensando que não sabia se era estressado, se era ansioso e tudo mais. Também questão de suicídio, também a questão de depressão. E foi muito importante. Eu já quero fazer um convite desde já para que a gente possa depois você participar do nosso podcast aqui, falando do seu livro. Fale um pouco do seu livro para a gente encerrar aqui. Sim. Vai ser lançado primeiramente dia 18 de agosto, é isso? Dia 18 de agosto, sexta-feira, vai ser lançado em Campinas. Vai ser na Igreja Batista Central de Campinas. Certo. Eu vou divulgar no Instagram, né, o dia do lançamento, mas é dia 18 de agosto. Esse livro eu escrevi com mais 3 amigas. Tá. O tema do livro, o título é Paz em Meio à Tormenta. São relatos de experiência de mulheres com Deus. Então, lá nós vamos dar o testemunho como cristãs, né? Entendi. De tormentas, de momentos difíceis, conflitos que passamos e como Deus tratou esses conflitos em nós, nos dando a paz mesmo em meio à tribulação. A tormenta, né? Então, quando a gente fala de estresse, de ansiedade, a religião, a fé tem uma influência grandiosa. Ótimo. Né? Então é isso, já fica feito o convite aqui para o nosso podcast. E, queridos, espero que tenha sido útil para vocês essa entrevista aqui, essa gama de conhecimentos aqui que a doutora despejou aqui para a gente, né? E saiba que nosso próximo programa, nosso próximo aqui, Seu Direito, vai trazer outra entrevista também importante para que você possa aprender e colocar em prática nas suas vidas e também ajudar outras pessoas. E eu agradeço muito e até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.